Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 214, Língua Portuguesa. Nós vamos estudar hoje sobre o modernismo em Portugal, com foco num autor maravilhoso que é Fernando Pessoa. E eu sou a professora Dinanci Silva. Sejam bem-vindos e vamos para a nossa aula. Olha aí, meus queridos. Então, o modernismo em Portugal, ele foi o resultado, ele foi o fruto das novas concepções estéticas, as novas ideias que circulavam na Europa no início do século XX. Então, o modernismo em Portugal, ele se converte em um movimento irreverente, contestador, quase que não sai, e anárquico. Esse movimento, essa corrente literária, vai romper com todos os padrões estéticos até então vigentes em Portugal, não é? Ao propor o quê? Esse movimento, essa corrente literária, vai propor uma nova linguagem literária que é absolutamente diferente, diversa daquela linguagem literária adotada pelos poetas românticos e simbolistas das correntes românticas e simbolistas até então vigentes em Portugal. Então, o modernismo se introduz nesse contexto, né? Portugal está passando por diversas mudanças em todos os campos, não é? No campo político, econômico e social. E este movimento irreverente contestador vem e se estabelece para romper com as estéticas românticas e simbolistas que predominavam em Portugal. Então, nós temos o modernismo em Portugal em 4 fases. Vamos conhecê-las? Vamos lá. Olha aí. Nós temos o primeiro momento, a primeira fase, que é chamada de orfismo. O Orfeu vai de 1915 a 1927, quando se inicia a segunda fase, que é o presencismo, de 1927 a 1940. Depois nós temos um momento muito especial do modernismo em Portugal, que é o neorrealismo, uma nova leitura, e isso vai ocorrer de 1940 a 1974. E por último, nós temos o surrealismo, de 1947 a 1974. Então, agora que você já entendeu o marco, não é, do modernismo em Portugal, quando ele se estabelece, e as 4 fases desse movimento irreverente, contestador, né, inovador, que rompe com as estéticas românticas e simbolistas, você vai compreender agora e aprender sobre o mais importante poeta do modernismo português. Vamos conhecer Fernando Pessoa. Vamos lá. Fernando Pessoa, 1888 a 1935. Pense num autor intrigante, fantástico, incrível. É Fernando Pessoa. Ele é considerado, né, ao lado de Luís Vaz de Camões, o principal expoente, o principal escritor da literatura de língua portuguesa produzida em Portugal. É um dos maiores expoentes ao lado de Camões. Pense em 2 figuras importantíssimas, 2 autores importantíssimos da literatura de língua portuguesa, que foi Luís Vaz de Camões e Fernando Pessoa. Vamos conhecer agora as dimensões da produção literária de Fernando Pessoa. Olha, você nunca mais esquecerá Fernando Pessoa. Por quê? Vai saber agora. Vamos ver então. Olha só, Fernando Pessoa, nós temos o Fernando Pessoa produzindo, ele tem uma produção literária própria, que é o ortônimo, a produção dele mesmo. E ela vai se dividir em poesia lírica e poesia nacionalista. Então, essas são as 2
fases, as duas faces da poesia e da produção poética e literária de Fernando Pessoa por ele mesmo, o ortônimo Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa. Por que a senhora está dizendo assim, professora, o ortônimo por ele mesmo? Porque este homem incrível, não é? Este poeta incrível, ele criou heterônimos, né? Com personalidades próprias, poetas com individualidades próprias, né? Que falavam por si mesmo, que tinham uma produção estética literária própria. Então nós temos os três mais importantes, os mais significativos, heterônimos de Fernando Pessoa. Nós temos o Ricardo Reis, né? Cuja a perspectiva, né, a produção poética dele é neoclássica, né? O cerne é o neoclassicismo. E nós temos o Álvaro de Campos, que é o poeta futurista, e nós temos Alberto Caeiro, o mestre. Então veja, esses três heterônimos, e ele tem mais, segundo a crítica literária, não é? Depois de 50 anos após a morte de Fernando Pessoa, foi aberto, ele deixou um testamento com uma arca e já foram descobertos mais de 200 heterônimos. Ou seja, esses três aqui são os mais importantes, mas ele tem toda esta gama de heterônimos e você vai entendendo um pouco mais. Então, quando foi que Fernando Pessoa escreveu? Já sabemos que é no modernismo. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos lá. Então, Fernando Pessoa escreveu, sua produção literária se dá no contexto do modernismo português. E o que foi o modernismo português? O modernismo português foi um movimento literário do século XX, você não pode esquecer isso. E qual é o objetivo, vamos dizer assim, a finalidade desse movimento? Exatamente, romper com a tradição artística clássica, não é? Com a produção literária até então vigente em Portugal, que ainda tínhamos resquícios românticos e simbolistas, né? Então ele rompe, o modernismo vem para romper com essa tradição poética literária, correto? Então vamos lá, como foi que ele escreveu? Como é que se dá essa produção poética literária de Fernando Pessoa? Vamos conhecer? Olha aí. Então, Fernando Pessoa, o ortônimo, Fernando Pessoa por ele mesmo, você já sabe que ele tem uma produção lírica e uma produção nacionalista. Então, a primeira vamos tratar da poesia nacionalista. Quando ele vai expressar o sentimento nacionalista do povo português, o orgulho do povo português. Olha aí que eu tenho para você, eu leio aqui, você lê daí e a gente se emociona. Veja aí, traduzido todo o nacionalismo do povo português neste poema de Fernando Pessoa, que tem como título Mar Português. Você está atento? Leia comigo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A alma aí, gente, simboliza, né, os propósitos, os desejos, não é isso? Então aqui, neste pequeno fragmento do Mar Português, você viu um exemplo da poesia nacionalista. Vamos conhecer agora um fragmento da produção poética lírica dele. Vamos conhecer então? Da poesia lírica, você tem autopsicografia. Nossa, minha dicção hoje tá... Desculpem. Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí comigo. O poeta é um fingidor. Ah, gente, esse aqui é um dos fragmentos mais conhecidos, tá? Então eu leio daqui e você lê daí, não esquece. O que é o poeta? Olha como ele descreve o poeta. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente.
Olha isso, gente. Como ele descreve o poeta, né? Como um fingidor que finge tão bem, mas tão completamente que ele chega a fingir que é dor, a dor que ele realmente sente. Não é interessante isso? Vamos agora compreender os heterônimos de Fernando Pessoa. Lembrando, gente, que heterônimo é diferente de pseudônimo. Você conhece o sentido de pseudônimo? Pseudônimo é um novo nome que um poeta, que um escritor cria para uma produção poética. Mas não é um personagem com identidade própria, com data de nascimento, a sua vivência e data de morte. Não é. Então, o pseudônimo, como lá no arcadismo, né, Disseu, é um pseudônimo criado pelo poeta para se expressar. Heterônimo é diferente. É uma criação do Fernando Pessoa, mas é uma criação como se fosse uma pessoa. Na verdade, trata-se de uma pessoa. Uma não, várias, não é? Nós temos os 3 principais que nós vamos falar. Então, vamos conhecer os heterônimos. Eles têm individualidade, eles têm personalidade, profissão, data de nascimento, não é? Toda a sua trajetória de vida e até de morte. Então, vamos conhecer aí um pouquinho sobre esses heterônimos. Vamos lá? Então, Fernando Pessoa, ele não foi apenas autor, criador das obras literárias dele mesmo, né, o ortônimo dele, mas ele também foi esse criador de escritores, desses heterônimos, que você já conheceu os 3 principais. Ele concebeu, ele criou várias entidades poéticas, vários heterônimos, com biografia, gente, com vida própria, com traços físicos, psicológicos, profissão, ideologia e estilos próprios de escrita. Correto? Então, esses são os heterônimos dele. Vamos conhecer o Álvaro de Campos, que tem, né, no cerne da sua personalidade, né, a perspectiva futurista. Então, toda a obra poética do Álvaro de Campos vai estar focada, né, nessa perspectiva futurista da humanidade, da sociedade. Ele é o mais afinado, né, com esta tendência modernista, porque lembra que o modernismo vem para romper, né, com as estéticas até então vigentes. É uma outra perspectiva de vida, de ver o mundo, de ver o ser humano, de viver e sentir a sociedade e o mundo como um todo. Então, ele é o mais afinado com essa tendência modernista, particularmente com o futurismo, que você já compreendeu, né? Que temos a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, e na Europa também nós tivemos as estéticas, as várias concepções, né, como o cubismo, futurismo e todas essas novas ideias. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho desta produção poética futurista do Álvaro de Campos. Vamos lá. Ele é o mais afinado, né, com esta tendência modernista, porque lembra que o modernismo vem para romper, né, com as estéticas até então vigentes. É uma outra perspectiva de vida, de ver o mundo, de ver o ser humano, de viver e sentir a sociedade e o mundo como um todo. Então, ele é o mais afinado com essa tendência modernista, particularmente com o futurismo, que você já compreendeu, né? Que temos a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, e na Europa também nós tivemos as estéticas, as várias concepções, né, como o cubismo, futurismo e todas essas novas ideias. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho desta produção poética futurista do Álvaro de Campos. Vamos lá. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo, retido dos maquinismos em fúria. Em fúria, fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora. Por todas as papilas, fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos. De vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Álvaro de Campos, Fernando Pessoa.
Então você viu aí que o Álvaro de Campos, o heterônimo, um dos heterônimos famosos de Fernando Pessoa, ele canta o quê? A modernidade, o futurismo, né? A velocidade, as máquinas. Hoje a tecnologia para nós já não é novidade, mas naquela época sim. Correto? Então, este heterônimo vai cantar isto, vai expressar isto. Agora vamos conhecer o Ricardo Reis, o outro heterônimo de Fernando Pessoa, também tão famoso quanto Álvaro de Campos, e cuja perspectiva, né, como ele enxerga o mundo, como ele vê, é o neoclassicismo. Então, a sua produção poética vai ter como base a antiguidade greco-latina, né, o clássico. Vamos lá, vamos conhecer. Então, nos poemas deste heterônimo, né, é possível você ler e você ver a consciência da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte, né? Essa reflexão sobre a vida, sobre o tempo e sobre a morte. Então, várias características vão fazer deste heterônimo, né, ele ser considerado um neoclássico. Por quê? Porque ele vai em busca da perfeição e do equilíbrio. Então, nós podemos observar aí intelectualismo e convencionalismo, não é? Frieza e distanciamento da relação amorosa. Nós vamos ter a presença mitológica pagã, daí neoclássico, ok? Vamos então conhecer um fragmento desta poesia neoclássica deste heterônimo Ricardo Reis. Vamos lá? Colhe o dia porque és ele. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não veem. Outros, fitos, os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Seguindo. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa? Este é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é o que somos, e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Ricardo Reis. O que é que você observa aqui? Uma reflexão sobre a vida, de você viver o momento, não é? Esse carpe diem, esse aproveitar o dia, viver agora, porque a morte é certa. Correto? Vamos para o terceiro heterônimo, não é? O Alberto Caeiro, que é intitulado Mestre. Então, considerado por Fernando Pessoa como seu mestre, espécie de poeta-filósofo. Então, a poesia deste heterônimo vai ensinar que o verdadeiro conhecimento do mundo é alcançado por meio dos sentidos humanos, em contato direto com as coisas, sem intermédio do pensamento. Observe, enquanto o Ricardo Reis faz uma reflexão filosófica, o Alberto Caeiro vai dizer que a gente só percebe o mundo, só percebe a vida por meio dos sentidos. Nós precisamos do sentido para compreender, para viver, né? Nós não precisamos da razão, do pensamento. Nós precisamos dos sentidos para compreender esse mundo, né? Nós só conhecemos verdadeiramente a realidade através dos sentidos. Então, vamos ver um fragmento deste poema. Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Toda a sabedoria a respeito das coisas nunca foi coisa em que pudesse pegar, como nas coisas. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das coisas sem ciência? Fecho os olhos e a terra dura sobre o que me deito. Tem uma realidade tão real que até as minhas costas assentem. Perceba aí que ele fala dos sentidos. Não preciso de raciocínio onde tenho espáduas para sentir. Alberto Caeiro. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado e percebido esses 3 heterônimos. Agora nós vamos para a nossa DLI. Vamos praticar? Olha aí, gente, nós temos 2 questõezinhas, diretora. Exercícios, vamos lá. Você vai ler
este poema que nós já lemos, e aí a palavra do título do poema indica que, faça uma análise aí, letra A, B, C, D, responda, e a questão 2 diz assim: o texto a seguir pode ser tomado como exemplo ilustrativo do estilo de um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Nós temos 3 que nós vimos. Você vai analisar um por um e vai perceber. E aí você vai dizer que o heterônimo em questão é de quem é? É de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis, de Bernardo Soares, de Álvaro de Campos, de Antônio Mora. Lembre quais são os 3 e veja aí pelo texto, ok? Bom trabalho, eu volto já.
Venham, meus amores, vamos para a correção da nossa interatividade? Vamos lá. Questão número 1 diz assim: autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, seguindo, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa. Esse aí é Fernando Pessoa, ortônimo, ele mesmo, ele por ele mesmo. Vamos para a nossa questão? Olha aí, a palavra do título do poema indica que, qual é o título do poema? Autopsicografia, correto? O que é que isso indica? Eu já vou marcar aqui e parabenizar os que acertaram. Vamos lá, meus amores, vamos circular então a letra B. Isso mesmo. A letra B diz o seguinte: o poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. Lembra? O poeta é um fingidor, ele finge tão completamente que finge que é dor, a dor que deveras sente. Portanto, parabéns a você que assinalou a letra B. Isso, e eu mostro já para você o gabarito, não é? Que quer dizer de si mesmo. Ele exprime a noção dele mesmo, de si próprio, descrevendo os seus sentimentos, a sua alma. Vamos para a questão de número 2, que diz assim: o texto a seguir pode ser tomado como exemplo ilustrativo do estilo de um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Lembrando que é o heterônimo, não é? Que é aquela criação, o eu poético, não é? Que o Fernando Pessoa criou, mas tem personalidade própria, não é o Fernando Pessoa, é um heterônimo seu, com toda uma vivência, com toda uma identidade. Então vamos lá. O texto a seguir pode ser tomado como exemplo ilustrativo do estilo de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, para você identificar quem foi dos heterônimos que escreveu. Olha aí, o texto é: todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Lembra desse daí, ó, esse heterônimo, ele fala da natureza, dos sentidos, né? Aquele que o conhecimento só é produzido pelos sentidos, para ele só crê naquilo que ele está vendo, não é? Ele é do campo, correto? Então toda a sabedoria a respeito das coisas, né? Nunca foi coisa em que pudesse pegar, como nas coisas. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das coisas sem ciência? Fecho os olhos e a terra dura sobre que me deito, a terra dura sobre que me deito. Tem uma realidade tão real que até as minhas costas assentem. Então perceba aí que a realidade é percebida pelos sentidos, não pelo pensamento, pela razão. Não preciso de raciocínio onde tenho espáduas, né? As costas para sentir a natureza. O heterônimo em questão é muito bem para você que assinalou a letra A, Alberto Caeiro, né? Esse é o poeta da simplicidade, da natureza, né? Que ele só crê naquilo que ele pode sentir pelos sentidos. É isso, amores. E aí fica o gabarito com você, né? Para você conferir a sua resposta. Muito bem. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Nos encontramos numa próxima aula. Até lá. Beijo no coração.